Traders, tudo bem? Aqui é Michael Fonseca da MF Trader e hoje eu quero estar falando sobre a novidade que o nosso mestre Evecimar lançou na atualização do X-Autobot na versão 1.69. Então, como vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de fazer um vídeo bem rápido e objetivo. Então, vou explicar as principais mudanças que teve, tá? Primeira coisa, vamos abrir o arquivo config. Você pode estar notando aqui que já teve algumas diferenças, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, então para ficar um pouco melhor para vocês verem. Minha bateria está acabando. Hoje eu estou catalogando sinais feito doido. Um pouquinho maior aqui. Tá bom, né? Daqui eu puxo um pouquinho para cá para vocês verem. Então vamos lá. Essa parte aqui permaneceu a mesma coisa. Utilizar sinais da lista pessoal, você sabe o que significa, né? Da inteligência artificial também. Eu sempre deixo não quando eu uso minhas listas pessoais nela. Lista pessoal para poder ler a lista de sinais. O analisador de tendências é para ele ver se a tendência está a favor do seu sinal para poder ver se vai entrar ou não. Início da proteção de lucro é para ele poder estar operando com a metade da sua operação quando você bater os 10% de lucro, você pode estar alterando também. Agora vamos para as partes boas, né? Aqui ainda é aquela mesma parte. O bom dele agora é que o Evecimar é um mestre. Ele acabou explicando o que significa cada um. Então aqui, ó, esse fator multiplicação Gale 1.3. O que significa? Este valor é utilizado para calcular o valor do Gale. O que é o valor do Gale? Você apostou R$2. Você deixou e perdeu. O Gale está 1.3, ele vai multiplicar 2 vezes 1.3 e vai entrar com o valor de Gale em cima. Então eu sempre deixo aqui 2.5 na minha banca. Aí vocês deixam de acordo com o que vocês querem deixar. Vocês podem ver que aqui ele está na configuração que nível padrão, já estou configurando para a minha configuração. Né? Aqui como inteligência artificial, como eu tenho a minha lista, eu deixo não precisa colocar o til, tá? Porque o bot ele reconhece só o que for sim, tudo que você colocar que não for sim, ele vai reconhecer como não. Então tá, aqui embaixo, ó, stop loss, ele está explicando aqui em cima. Quando o total do prejuízo atingir o valor de stop loss, o sistema para de executar ordens. Aqui é a sua proteção de banca, se a sua banca é de R$100, quando atingir 3% de prejuízo, a sua banca vai acabar parando, tá? Aqui você tem que calcular de acordo com a sua banca. O meu aqui eu deixo 20%. Aqui embaixo, stop win, ao contrário de stop loss. O Evecimar também explica aqui em cima. Quando o total do lucro atingir o valor de stop win, o sistema para de executar ordens. Aqui é quanto você terminar de ganhar. Isso aqui é bem importante para quem é gerenciador de banca. Tá? Os meus clientes aqui, eu deixo sempre tudo com eles com 3% da banca ao dia. Então eu também vou deixar a minha 3% da banca ao dia, tá? Depois eu altero aqui. Aqui embaixo, reduzir delay. Quando o reduce delay é maior que zero, o sistema irá executar a primeira operação adiantada para evitar o delay. Então se você tem um computador lento, uma internet lenta, ou os dois, você tem que ter uma média mais ou menos do tempo que o computador demora para o bot executar o sinal e para o bot mandar o sinal para a IQ Option, tá? Esse 2 aqui significa segundos. Então, se você deixou 2, vamos dizer que você tem uma operação para 7h57. Quando der 7h56 e 58 segundos, ele já vai começar a abrir a ordem. Então, se essa ordem é para 7 horas, é bom sempre deixar, se a sua internet e seu PC for lento, você deixar alguns segundos a menos aqui, tá? O meu eu deixo 2, já que eu não preciso, mas eu gosto de deixar 2, porque é o que meus clientes usam também. Aqui embaixo, essa parte aqui, o Evecimar, ele, cara, se eu pudesse ver ele, eu dava um abraço bem forte nele. O que é esse daqui? É o Gale é o delay para Gale. Aqui ele também está explicando, ó. Quando o reduce delay Gale está acima de zero, o sistema irá verificar se a operação está negativa, iniciar o Gale sem esperar o resultado da IQ. Observação, pode haver casos que o sistema entra no Gale e a ordem antiga reverter para positivo no último segundo. Ative por sua conta e risco. Para o teste para encontrar o valor perfeito para sua conexão no computador. Esse valor de Gale é a mesma coisa do valor de delay, tá? 1 segundo é 1 segundo, 2 segundos é 2 segundos, 2 é 2 segundos, 3 é 3 segundos. Como que funciona? Vamos dizer que você abriu uma operação aqui a 7h57 para 5 minutos. Tá? E você colocou o seu Gale aqui para 2 também, porque a sua internet é lenta. Então, com 5 minutos de vela, quando for 8h02 e 58 segundos, se a sua ordem estiver negativa, automaticamente o bot já vai abrir o primeiro Gale. Porém, como ele disse aqui em cima, pode ser que no último segundo a sua ordem fique positiva. O que acontece, Mike? Se você deixou aqui o Gale para 2
a sua ordem no último segundo ficou positiva, o game ele vai abrir do mesmo jeito, tá, pessoal? Ele vai acabar abrindo porque você programou para 2 segundos, então ele não esperou a ordem acabar. Se você deixar zero, vai continuar do normal, ele vai esperar acabar e vai abrir uma nova ordem de gate. O que estava acontecendo é que muitos clientes estavam reclamando que o gate demorava 5, 3 segundos para poder entrar, entrava no meio da vela e por isso perdia. Então, o EBSMAR ele habilitou essa opção aqui, mas fica de acordo com o cliente. Espero que você deve ter entendido. Repetindo, você abriu uma ordem de 5 minutos, faltou 2 segundos para poder acabar a sua ordem e estiver perdendo, o gate já vai ser ativado. Porém, se a ordem reverter para positivo, o gate mesmo assim vai continuar. Esse aqui, ó, define o valor máximo de Soros. Para quem sabe o que é Soros, aqui você pode definir quantas vezes vai querer operar. Número 1, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Para quem não sabe, Soros são operações, resumindo, Soros são operações em cima do seu lucro. Vamos dizer que você faz a primeira ordem e você tem 30% de lucro, ele vai trabalhar, o Soros vai trabalhar em cima dos 30% de lucro. Se você chegar ao seu lucro zero, voltando ao valor de banco normal, o Soros não opera mais. Tá, então isso aqui é mais para quem conhece bastante, sabe como trabalhar com Soros. Quem não conhece, deixa como zero, tá? No analisador de notícias cancelará a ordem caso exista uma notícia próxima da hora da ordem. Isso aqui também é muito top, tá? O EBSMAR colocou um analisador de notícias. Então, se você tem uma ordem para executar e teve uma notícia que vai impactar a bolsa, o bot ele vai ler essa notícia e se tiver uma notícia que vai impactar, o bot vai cancelar a sua entrada. Tá bom? Isso aqui também é bem importante deixar ativado, tá? Para quem está começando com uma banca agora, uma banca pequena, é bom deixar ativado. Uma outra novidade também, espero que a bateria do meu Note não acabe, é a parte aqui, ó, da lista pessoal. Então agora você pode mapear uns sinais com valor de entrada, você tem que colocar sempre desse símbolo aqui, ó, o cifrão, o valor dividido por ponto, não por vírgula, tá? Então você não vai usar a vírgula para separar os reais dos centavos, vai usar o ponto. Ou você pode usar o mesmo padrão, que em vez de colocar o valor, você vai utilizar a porcentagem. Ou até usar os dois também, você pode usar os dois ao mesmo tempo também. E outra coisa também que mudou é quando você faz o login aqui na sua conta do XAutoBot, quando você fecha e abre de novo, ele já vai entrar automaticamente na conta. Tá? Então isso aqui também é bem importante, ajuda bastante. Então pessoal, o vídeo já é curto, minha bateria está acabando, vou fazer um outro mais completo, mas aqui é para explicar as novidades. Sigam o Instagram do EBSMAR, que é @EBSMAR, tá? Ele tem bastante novidade lá também, dá um agradecimento para ele, porque esse bot dele é muito top. Então se tiver alguma dúvida, meu WhatsApp vai estar aí embaixo, meu Telegram também. Se tiver interesse em participar, entrar para a nossa equipe também, manda para a gente um WhatsApp, um Telegram, quiser entrar para a nossa sala VIP também, nossa sala free também, é só chamar. Estamos aqui para ajudar vocês, pessoal. Ótimo.